Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente está começando hoje mais um quadro do Café com Raíza. Eu estou muito feliz de estar recebendo aqui a Nanda Oliveira, que vai dividir um pouquinho da história dela com a gente. A gente vai conversar sobre autoconhecimento, sobre empoderamento feminino, sobre autocuidado. E é um prazer recebê-la aqui. Oi, Nanda, como você está? Seja muito bem-vinda. Oi, Raíza, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa noite, bom dia. A gente não sabe que horas que a pessoa vai estar assistindo. É um prazer ter você ouvinte aqui com a gente. Raíza, eu quero agradecer seu convite, né? Como a gente estava comentando agora, a gente não se conhece pessoalmente, mas é um prazer estar aqui com você para poder contribuir um pouco no seu canal, contribuir para essas mulheres que vão te assistir. Então, muito obrigada pelo convite, viu? Eu que fico muito feliz, inclusive eu quero mandar um beijo para a Lucília, que é a mãe da Nanda, ela que fez essa ponte. Então eu sei que ela vai estar assistindo a gente aí também. Um beijo meu e obrigada mesmo por ter vindo. Nanda, já dando um spoiler da sua vida, eu sei que você fez uma transição de carreira. Você é formada em direito, né? E agora está caminhando mais para a área da terapia. Eu sei que você também empreende. Conta um pouquinho para a gente o que que te motivou a seguir um outro caminho. Qual foi aquele clique que você falou, não, não faz mais Eu, sentido para mim? eu formei em Direito em 2014, né? E passei para a prova da OAB em 2015. Eu entrei no Direito para fazer concurso público, a minha intenção era fazer concurso público. Só que eu formei e eu não tinha passado ainda no concurso, e eu falei, pelo menos a OAB eu preciso tirar, porque eu me recusava a ser bacharel em Direito. Falei, eu não fiquei 5 anos da minha vida estudando para pelo menos não ser advogada. E aí eu fiz a OAB, passei na OAB, e só que eu não comecei a advogar. Eu engravidei na época, cheguei a fazer um concurso para a defensoria, e quando a minha filha estava com 10 meses, eu fui chamada para entrar na defensoria. E aí eu entrei na defensoria, fiquei 3 anos na defensoria pública como residente jurídica. Foi um período que me trouxe uma bagagem assim sensacional. Só que ao mesmo tempo eu vi aquelas pessoas ali na defensoria serem atendidas, e aqui eu não estou julgando nada, né? Atendimento de defensor não é isso. Mas a demanda é muito grande, então muitas vezes as pessoas não eram vistas naquele lugar, então as pessoas chegavam, deixavam um documento, não, deixa que a gente faz, deixa que a gente faz, e eram meros números de processo. E aí eu falei, eu não quero advogar, eu não quero fazer isso, eu não quero que a pessoa chegue até mim e eu pegue os problemas daquela pessoa, os documentos, e deixa que eu resolvo. E aí, no meio desse processo, né, de estar na defensoria, eu entrei num processo de coach, eu fui coach, na verdade, né? E no meio do processo de coach, o meu marido me mandou uma mensagem falando que iria num evento no Rio. E quando eu vi o evento que era justamente um evento de coach. Aí eu falei com ele, eu quero ir com você, porque eu tô passando por um processo de coach, eu achei muito interessante. E a gente foi junto nesse evento no Rio. E no segundo dia, era uma imersão de 3 dias, e no segundo dia eu escutei quem estava promovendo o evento falar sobre o uso das constelações no judiciário. E aquilo me acendeu uma luz. Eu falei, opa, eu nunca ouvi falar nisso. E aí, quando eu saí de lá, eu fui pesquisar a fundo. E aí, na hora que eu vi, eu já estava matriculada num curso de constelação. A Helena era pequenininha, a Helena tinha 1 ano e pouco. E eu fui fazer esse curso. Eu fiz uma imersão de 7 dias. Então, eu fiquei 8 dias em São Paulo, na verdade. Então, minha mãe até que me deu suporte, ficou com a Helena para mim, me ajudou com a Helena, na verdade. E aí, quando eu estava nesse curso de constelação, foi a primeira vez que eu tive contato com um tipo de terapia. E quando eu estava nesse curso, muita gente já achava que eu era terapeuta há muito tempo, consteladora há muito tempo. Falei, não, gente, eu estou no meu primeiro curso. E lá eu me encontrei. E aí eu tive contato com as constelações, aí comecei a ter contato com a terapia, e a minha demanda começou a ser mais terapêutica do que de advocacia em si, porque na verdade eu não tinha nem advogava na época, na verdade. Eu estava na defensoria e comecei a atender em paralelo como terapeuta. E aí eu fui fazer um curso de advocacia sistêmica, e aí, a advocacia sistêmica não é a constelação em si, é o pensamento sistêmico. A gente tem baseado em algumas coisas, o comportamento do advogado. Enfim,
No final disso tudo, eu acabei dando entrada na minha carteira da OAB para advogar como advogada sistêmica, porque eu cheguei a me formar em advocacia sistêmica. Não é uma advocacia que a gente aprende lei, tá? A gente aprende a olhar o ser humano como ser humano do jeito que ele é, não só como o número de processo que eu via na defensoria. Tem uma vida E ali dentro, aí, né? Uma história. exatamente. Só que eu dei entrada na OAB e aí chegou um momento que eu precisei escolher. Ou eu me dedicava à área da terapia, ou eu me dedicava à área de advogada, porque eu não tinha como misturar um cliente de terapia com um cliente de advocacia. Para mim, não, isso não cabia. Eu acabava que sabia muito da vida pessoal daquele cliente para eu levar para dentro de um processo. E aí a minha demanda ficou muito, assim, terapêutica, até que chegou um ponto que, na verdade, nem falo que eu escolhi, a terapia me escolheu. As constelações me escolheram, porque daí depois eu comecei a fazer vários cursos, trabalhei com um juiz durante muitos anos, que é o pioneiro das constelações no judiciário, mas ele não trabalha com a constelação familiar. Ele trabalha com outro tipo de constelação, que é a constelação pelo método IOPT, que é a sigla IOPT, que é hoje que eu atuo. Então, a gente fala ali de um ser humano, de um intrapsíquico, de uma história que a pessoa carrega. E aí acabou que estou aí como terapeuta, agora como empreendedora, não advogo mais. Sou vice-presidente da Comissão de Direito Sistêmico daqui de Resende, mas estou muito afastada também. A terapia literalmente me trouxe. E aí eu não tive muito para onde correr, eu me apaixonei pela terapia e eu amo ser terapeuta, amo ajudar a transformar a vida das pessoas. Ai, gente, muito legal, né? E a gente que está de fora, né? Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar em algo assim dentro da advocacia, dentro do judiciário. E foi, parece que você precisou estar ali dentro para realmente também descobrir que existia isso, né? Olha, isso aqui, eu tô aqui, né? Uma luzinha. E, Nanda, eu acho que nesse processo, Exatamente. e eu acho que nesse processo teve muito autoconhecimento, né? Que você precisou mesmo ir para dentro, se olhar para ver que não fazia mais sentido, que você precisava caminhar por uma outra estrada. E aí, diante disso, eu imagino que dentro dos seus atendimentos também, você recorra muito a essa ferramenta do autoconhecimento. Eu sei que você também tem um trabalho todo voltado para as mulheres. Como que você percebe hoje das suas clientes essa potência, né? Essa diferença de quando elas entram e de quando elas saem, né? Essa transformação que o autoconhecimento pode proporcionar. Eu passei por muitos processos e ainda continuo passando. O autoconhecimento, ele não para. A É, gente não tem continua fim, né? vivendo. Exatamente. Então, assim, nesse período eu não fiquei no coach só, né? O coach foi aquele momento, mas eu mergulhei de cabeça nas terapias comigo. Eu passei pelos meus processos. As coisas não aconteceram da noite para o dia. Foram aí, eu tô nesse processo de autoconhecimento e das terapias desde 2015, 2016, mais ou menos. Então a gente já fala aí em bastante tempo e então não, as coisas não se resolveram da noite para o dia, que não, agora eu vou largar tudo, vou fazer terapia, Sim. não. As coisas foram um processo e eu acredito que para a gente trabalhar como terapeuta, a gente precisa se conhecer muito, a gente precisa ter mergulhado para dentro, para conhecer as próprias dinâmicas, para conhecer o que carrega internamente. Então, quando você pergunta, né, de quando uma pessoa entra e quando uma pessoa sai, a transformação que existe, a grande questão é que as pessoas sozinhas, elas não conseguem, porque a gente vive numa estratégia de sobrevivência. Então, muitas vezes a gente não consegue olhar para o que é verdade dentro de nós, porque tudo está dentro de nós. Só que por ter sido algo muito doloroso, por eu não saber lidar com aquilo internamente sozinha, eu busco um profissional que vai me direcionar. Eu sempre falo para as pessoas que vêm até mim que eu não faço milagre. E a terapia, ela começa dentro da minha sala, ela começa dentro de um atendimento online que eu faço, mas ela precisa continuar na sua vida. Com Não certeza. vai adiantar você sentar ali na frente de um terapeuta, fazer 1 hora de terapia e acreditar que tudo vai mudar. Então, o pontapé inicial é dentro da minha sala, no atendimento presencial ou aqui no online. Então, a pessoa dá o primeiro passo para que depois ela consiga caminhar, claro, que um processo. As pessoas acham também que terapia é só para apagar incêndio. Quando eu estou passando por algum problema, eu vou buscar um terapeuta. É um processo de autoconhecimento.
E na minha terapia, nas minhas abordagens terapêuticas, eu não olho para um campo familiar, eu não olho para as minhas relações. A gente sempre olha para aquele indivíduo como um ser humano único, com a sua identidade que ele carrega. Então não existe julgamento de sentimento, se é errado, se é bom, se é ruim, não existe isso. Existem histórias, existem adversidades na vida que a gente passa e que a gente sente. E a gente precisa aprender a lidar com esse lugar de sentir e respeitar o que a gente sente. Então, a partir do momento em que você olha para o que você sente, consegue respeitar os seus sentimentos, cada vez você consegue ser você. Porque a gente não consegue controlar o que a gente sente. Isso é da nossa natureza. Eu não controlo o que vai acontecer na minha vida, eu não controlo o que eu vou sentir, mas à medida em que eu me conheço, eu sei lidar melhor com as situações que eu passo. Então, quando eu estou sentindo algo, eu consigo acolher o que eu sinto e fazer escolhas mais conscientes. Porque uma coisa é eu não me permitir sentir uma raiva, eu projetar a raiva numa pessoa. E geralmente vai para o lado mais fraco, para os nossos filhos, para o nosso relacionamento. O que a gente Então, quando eu não convive, né? permito. Exatamente. Então, quando eu não me permito sentir, eu acabo projetando nas pessoas. Então, quando eu me permito sentir, eu percebo o que aquela raiva traz para mim, eu aprendo a lidar com ela. Então, ao invés de eu projetar, né, de eu jogar em cima de outra pessoa, eu tomo consciência que aquilo é interno meu. Então, eu aprendo a lidar para que eu faça escolhas mais conscientes, para que eu me posicione nas minhas relações de forma mais saudável. E aí, com isso, a gente consegue colocar limites, né? Quando eu falo de empoderamento, não é sobre ser autossuficiente, não precisar de ninguém, mas sobre você empoderar do que você sente, de quem você é, da sua verdade, da sua identidade. E é um caminho sem volta. Quando a Ai, com gente certeza. própria história, a gente se torna forte emocionalmente, não aquele forte que não sente, mas uma pessoa que sabe sentir, que acolhe o que sente, porque é um ato de coragem a gente se conhecer. E acho que quanto mais para dentro a gente vai, quanto mais a gente se acolhe, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se acessa, mais para fora também a gente consegue entregar isso para o outro, né? Acolher o outro. Isso é muito bonito. Se eu não tivesse trabalhado o autoconhecimento, por exemplo, eu não seria terapeuta hoje, né? Eu Sim, acredito que eu estaria ainda dentro do direito, como advogada, enfim. sim. É sobre isso. São escolhas que a gente faz com coisas que são mais saudáveis pra gente. E já puxando um pouco do que você falou, né, do empoderamento, eu acredito que a maioria do seu público são mulheres, né? E quando a gente olha para uma sociedade hoje que ainda é tão machista, né, em muitos sentidos, qual que é a importância que você realmente acha de trazer essas mulheres para se empoderarem, né? Eu digo em todos os sentidos, tá? Não estou falando só fisicamente, que há uma ditadura da beleza que ainda é muito imposta, mas em todos os lugares isso, de sair desse lugar de a gente precisa dar conta de tudo, né? O que que você vê que é essencial de falar, mulheres, vamos acordar, né? Vamos vir para cá, vamos nos empoderar. Sim, a gente vem de uma sociedade patriarcal, que você traz aí como um machismo, né? E o que, que o patriarcado representa para nós mulheres? O patriarcado ele vem como uma mulher que não tem voz. A mulher não pode querer, a mulher não trabalha, a mulher não pode ter voz, a mulher não pode escolher, a mulher foi feita para servir o marido. A gente vem de uma cultura, de uma sociedade, e aqui eu não estou julgando ninguém, não é certo ou errado, não é isso que eu estou querendo dizer, mas a gente vem de uma cultura de gerações em gerações que Sim, as mulheres não tinham voz, não podiam se expressar, não podiam querer. Com isso, fomos silenciadas por muito tempo, traumatizadas por muito tempo. Quantas mulheres de antigamente têm filhos, 12 filhos, 15 filhos? E se a gente for parar um pouco e colocar a mão na consciência, a gente pode se perguntar se efetivamente essas mulheres quiseram ter 12, 15 exatamente. filhos. Isso foi Então, conscientemente, né? quanto não existia um respeito pelo eu da própria mulher. E ali a gente, numa figura materna, é o que a gente acaba passando para os nossos filhos também. Sim, Para você ser amada, você precisa se fazer tudo o que o outro quer. Você precisa sempre servir o outro. Você não pode agradar. querer, você não pode. Exatamente. Só que esse lugar machuca, esse lugar adoece. A gente sabe que muitas doenças têm fundos emocionais. Então, quando eu trago o empoderamento,
Em nenhum momento eu trago na filosofia de que a gente deve combater um patriarcado com as armas do patriarcado. Quando a gente escolhe escolhe trabalhar, escolhe ter voz, a gente não precisa também dizer que a gente não precisa dos homens para nada. Porque tiveram muitas mulheres que chegaram num lugar de não, a gente não precisa deles. E eu não acredito que as coisas não funcionem dessa Você forma. vai para o outro Quando eu extremo falo também, né? a gente combate o patriarcado com as armas do patriarcado, e não é assim Exato. que vai funcionar. Então, quando eu falo de um empoderamento e de mulher, porque acaba que é o público que chega para mim hoje, é de um empoderamento do seu próprio eu, da sua própria verdade, do que você quer, do que você busca, de quem é você, para que você se coloque nas suas relações de forma saudável. Durante muito tempo, muitas pessoas se calaram, mas eu posso ter voz. Quando eu tenho voz, quando eu me expresso, eu consigo ser eu. E quando eu me expresso, quando eu tenho voz, eu não estou ultrapassando o limite do outro, eu só estou me colocando no mundo. O que não pode acontecer é eu ficar engolindo tudo, aceitando, numa falsa esperança de receber amor, porque isso não é amor. Quando eu me anulo nas minhas relações, eu não me expresso e eu faço tudo o que o outro quer, eu entro numa relação onde eu mais você é igual a você. Então não existe uma relação. Onde eu me anulo, não existe uma relação. Então, o empoderamento vem de você se empoderar, de você se conhecer, de ver as forças internas que você tem, conhecer o que você carrega internamente e fazer aquilo que você acredita que vai ser bom para você. Porque quando a gente se posiciona dessa forma, a gente também ensina para os nossos filhos, para quem é mãe, que eles também podem querer, que Com eles certeza. também têm. A gente vem de uma geração que escutava assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo, engole o choro, aqui você não tem que querer nada. E aí a gente vem de uma geração de pais que criavam dessa forma e com uma sociedade patriarcal. E, e aí é mais pesado ainda. É claro que eu não vou deixar o meu filho fazer tudo o que ele quer. Não é isso que eu estou dizendo. Eu respeitar o querer do meu filho não quer dizer que eu vou deixar ele fazer tudo o que ele quer. Mas eu vou respeitar. Eu Exato. entendo o que você quer, mas isso não dá. Eu respeito, não é que você não tem que querer nada. Entende a diferença? É, Então, quando a gente vem desse machismo, é isso. É o quanto as mulheres não puderam escolher. E elas não puderam escolher o que elas queriam, o próprio corpo delas queria. exatamente. Quando você fala da criação dos filhos, eu lembro até de um episódio que até a gente fez aqui de maternidade, que é justamente isso que a gente colocava, de entender que ele tem um ser humano, né? Que a gente vem dessa geração, né, dos nossos avós, nossos pais criaram a gente assim, é o que você falou, onde criança não tinha voz, não tinha querer, e você abaixar, olhar no olho da criança, entender que ela também pode falar. Eu acho que o exemplo arrasta, né? É o que você falou, ele vendo a sua mãe se colocando nesse lugar, ele vai entender que ele também pode. Isso é muito bonito. Sim, e você consegue se posicionar de forma saudável nas suas relações. Porque sim, eu posso querer. É claro que eu, como adulta, e você, como adulta, sabemos que nem tudo que a gente quer a gente tem, mas uma criança ela não sabe. Mas existe uma grande diferença entre eu dizer para ela que ela não pode querer nada, eu anular o eu dela, porque a chance dela numa vida adulta estar numa relação que não é saudável é muito grande. Sim. Ela aprendeu que para ela receber amor, ela precisa se anular. Mas Nossa, aqui é o que eu falo quando a minha terapia, né, que eu trago a questão do eu, é que o problema não tá na relação que eu tive com a minha mãe, porque eu não consigo voltar lá no passado e mudar a relação que eu tive, mas eu consigo entrar em contato com a minha verdade, o que que aquilo me causou internamente, e eu poder fazer escolhas diferentes hoje. exato. Porque se me doeu, quantas e quantas vezes me doeu que eu tive que me anular para tentar receber um amor, ou engolir um choro, ou quando eu não me senti acolhida pelos meus pais, se eu olhar para esses lugares que me doem, e hoje eu, como adulta, ter responsabilidade sobre isso, de cuidar desse lugar em mim, eu não vou mais para as minhas relações me faltando algo.
Eu Exatamente. consigo ir mais saudável. Então, isso é a gente se empoderar. Eu me empodero da minha própria verdade, da minha própria história, do meu próprio corpo, das minhas próprias escolhas, do que eu sei que é bom para mim. Ninguém vive o que eu vivo. Ninguém passa pelo que eu passo. E as pessoas vão julgar, Ah, mas a questão é o quanto eu me importo com a opinião dos outros exato, a ponto de me anular e fazer o que eles exato. querem. Então, isso para mim é se empoderar. Não é numa visão de que eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente, eu posso. Não é isso. Não é isso. É o empoderamento do seu próprio eu, da sua própria história, da sua própria vida. E eu acho tão bonito também, Fernando, que tá vindo um movimento, né, que a gente está falando aqui, que ainda temos que mudar muito, mas eu já percebo muitas mudanças, não só da geração que tá vindo, que é o que a gente falou, da gente já criar nossos filhos de forma diferente, mas também essa geração que foi tão silenciada lá atrás. Esses dias mesmo, eu estava conversando com uma amiga minha que já tem mais de 50 e ela falou, ela, Raíza, no início do meu casamento, era aquela visão que minha mãe me ensinou, eu estava ali para servir, para agradar. Então, se eu achava que meu marido não tinha gostado muito do que eu fiz, eu me sentia mal, eu já me colocava nesse lugar. E hoje, ela, no auge dos 50, virar para mim e falar que ela não se vê mais assim, que hoje ela tem voz, que ela se coloca, que o casamento mudou muito. Isso é incrível também, né? Porque aquela geração que criou assim pode mudar também. Sim, o autoconhecimento nunca é tarde. Nunca. A pessoa tem que querer. Sim. Se ela quer se conhecer, se existe algo nela internamente que incomoda e ela não está feliz e ela se sente em lugares desconfortáveis, o autoconhecimento nunca é tarde. A pandemia trouxe muito isso, o autoconhecimento. As pessoas ficaram em casa, as pessoas não tiveram opção para muita coisa. Então, o autoconhecimento é algo relativamente novo. Na época dos nossos pais não tinha isso. Não tinha fazer terapia, não tinha se conhecer, não tinha Era coisa de isso. maluco, né? Então que bom que essas mulheres, mesmo que tenham 50, 60 anos, não importa, nunca é tarde para você Exato, se olhar. exato. Nunca é tarde para você viver, né? Para você estar viva e parar de sobreviver. Porque É, quando a e gente fazer está nesses mudanças, lugares, a né? gente sobrevive. Sim. A gente não vive, a gente sobrevive. E aí, às vezes, a gente pergunta, né? Por que você gosta de fazer por você? Ah, eu gosto de estar num lugar com meu marido, fazer isso, tá, mas e por você? Isso que eu ia Que a falar, gente a pessoa sempre. muitas vezes não sabe. E assim, em todas as idades, tá? Eu desenvolvi um projeto com jovens durante muito tempo. Eu perguntava para eles, mas o que que vocês gostam de fazer? Muitas vezes não sabiam responder mesmo. E eu acho engraçado você falar disso, que eu já ia puxar para essa pergunta também da autoestima, né? Acho que quando a gente se ama, traz esse amor próprio, a gente também vai nesse lugar de, olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo outro. Não que eu acredite que o amor próprio esteja no lugar do fazer, mas sim do ser. Mas quando a gente sabe o que a gente quer, o que a gente gosta de fazer, isso também traz essa gentileza pela gente mesmo, né? Ajuda a gente a se colocar no mundo também de outra forma. E eu queria perguntar para você, o que que você acha que a gente pode fazer para fortalecer essa autoestima? Para fortalecer. Então, primeiro vamos partir do que é a autoestima. Tem muita gente que confunde autoestima com vaidade. E a vaidade, ela tá ligada à minha imagem. A vaidade é a imagem que as pessoas ficam muito conectadas com a autoestima, aquela imagem de uma mulher com o corpo sarado e tal. No Isso é uma fora, né? vaidade. É a vaidade, né? É a imagem que eu tenho. A autoestima, ela está totalmente conectada com a relação que eu tenho comigo mesma. Por isso que quando a gente fala de autoestima, que ela se inicia na infância, quando eu sou bem pequena, por quê? É lá na minha infância, com os meus pais, que eu vou trabalhando a minha autoestima. A forma que os meus pais me veem, a forma que os meus pais me amam, enfim, né, me criam, é a forma que eu vou desenvolver a minha autoestima. Então, se eu tenho pais traumatizados, eu sou uma filha traumatizada e eu não vou ter uma boa autoestima. Então, a autoestima é a minha relação comigo mesma. Mas o que é muito bom é que quando a gente trabalha o autoconhecimento, a gente pode mudar. A gente Exato. pode melhorar a nossa autoestima. Porque tem muitas pessoas que são bonitas, que têm um corpo sarado e têm ansiedade, já tentaram um suicídio. Então, não é só uma imagem. É a minha Uhum. relação
mesma internamente. O quanto eu efetivamente conheço a minha história, o quanto eu efetivamente sei dos meus gatilhos, o quanto eu consigo me acolher, porque nem todos os dias vão ser coloridos, vão ter Com dias preto e certeza. branco. Eu falo isso com as Então, meninas. Senão a gente não vai é se a, amar quali 100% o tempo todo, isso não vai rolar. é a qualidade de relação que eu tenho comigo mesma, de poder me acolher o que aquele dia que não tá legal e também aproveitar aquele dia que tá tudo bem. Sim, Os dias cinzas, os dias preto e branco, às vezes são os dias que mais nos ensinam. exato. Então, um fortalecimento de autoestima, um aumento de autoestima decorre de autoconhecimento. Com certeza. Porque pode ser que eu nem esteja com a minha melhor imagem, digamos assim, que eu esteja um pouco fora do padrão. Mas se eu tiver uma autoestima boa, se eu tiver trabalhado meu autoconhecimento, eu posso estar muito bem comigo. E aí aquela opinião não vai me importar, e eu Exato. sei o quanto eu estou saudável internamente. Então, até para trazer aqui um pouco para as pessoas que estão assistindo, perceba a relação que você tem com você mesmo. Você se julga tanto, você se acolhe da mesma forma que você se julga ou você se cobra. Você reconhece as suas conquistas da mesma forma que você se cobra. Porque a gente tem isso. A gente está sempre querendo mais, fazendo mais, é sempre mais. Mas e o que eu já conquistei? E o que eu já consegui? E tá sempre acolhendo e sendo gentil, muitas vezes com o outro, mas não faz isso com a gente, né? Exato. E aí você tem uma autoestima baixa. O quanto você não tem uma relação saudável com você mesmo, a ponto de você conseguir se olhar e se reconhecer. Você está sempre no outro. E eu não Exato, mudo o outro, eu não controlo o outro. Eu vou gerar expectativa e eu vou me frustrar. E exatamente. pode ser que eu esteja com o melhor corpo, usando a melhor roupa, a melhor maquiagem. E, gente, eu não estou dizendo que isso tudo é futilidade, faz parte você querer ter um corpo legal, você cuidar da sua saúde, você querer usar uma maquiagem. Não estou dizendo que isso está errado. Eu estou dizendo que a autoestima não é isso. Exatamente. Isso Ou é é uma isso, das mas tem para além, né? Não é só isso. uma das consequências. Claro, quando a gente tem uma autoestima boa, a gente tende a se arrumar mais. Mas não é isso. Porque tem pessoas que estão bem e a autoestima não é boa. Com certeza. Isso não quer dizer, não julgue pelo externo, né? É isso que eu quero trazer a reflexão. É o quanto é uma relação saudável eu comigo mesma. É claro que a minha imagem vai fazer parte, vai, claro Sim, que vai. Só que não é só a minha imagem. exato. Nanda, a gente já está quase caminhando para o final, mas eu queria fazer uma pergunta que eu percebo quantas pessoas ainda carregam essa dificuldade. Acho que muito também se deve ao que a gente já falou aqui, né? Que a gente cresceu para agradar, para servir. Então, muitas vezes é difícil a gente impor limites e dizer o nosso não, né? A gente prefere dizer um sim para o outro e não para a gente. Então, quais dicas você poderia dar para justamente a gente aprender? Claro que é um processo, né? Não é de uma hora para outra, como a gente já falou aqui, mas para começar a impor esse limite, para aprender a falar não. A primeira coisa de tudo é começar a fazer terapia. Não tem outro caminho, porque para a gente conseguir sair de um lugar em que dizer não é egoísmo, porque a gente tem isso, né? Ah, se eu estou dizendo não para o outro, dizendo para mim, estou sendo egoísta, eu preciso pensar no outro. Mas, como a própria Bíblia diz, né, é que independente da religião das Sim, pessoas, mas a gente tem um dos ensinamentos é para amar o próximo como a si mesmo. Se eu tenho que amar o próximo como a si mesmo, então eu preciso primeiro me amar, porque eu preciso saber como que é. sim. Senão eu não vou conseguir amar o outro. Qual é? Em nenhum momento tá ame o outro em primeiro lugar. Exato. Então a questão é, a primeira coisa é a gente trabalhar mesmo o autoconhecimento, buscar a terapia, a pessoa que você vai se identificar, a ferramenta que você vai se identificar, para que você fortaleça esse lugar seu e saia dessa dinâmica de acreditar que é egoísmo eu me colocar em primeiro lugar. Muito pelo contrário, só você vai poder cuidar desse lugar hoje. Por mais que você tenha uma pessoa junto com você que te apoie em tudo, por mais que você tenha filhos, ninguém vai conseguir cuidar da sua própria dor. Então, quando a gente fala, né, de colocar limite, de dizer não, é sobre isso. É sobre você escolher cuidar de um lugar que só você pode cuidar. Não, ninguém vai cuidar.
a não ser você. Porque é você que sente, é você que carrega a sua história, é você que sabe o que, que acontece com você quando você diz sim para a pessoa, querendo dizer Exato. não. O que, que seu corpo sente, por que, que você tem ansiedade, por que, que você não consegue dormir, por que, que às vezes você não consegue comer. Muitas pessoas têm esse lugar. Ah, não, mas eu não consigo. Você não consegue ou você acredita nisso? O seu corpo diz outra coisa. Porque se a gente também começar a perceber o nosso corpo, como que a gente sente, a terapia que eu trabalho, que é a IOPT, a gente traz o corpo como protagonista da nossa história, porque ele é que traz as informações, a gente vai perceber que quando a gente está falando sim para a pessoa, às vezes eu sinto frio na barriga, às Sim. vezes as minhas costas doem, às vezes eu me sinto travada, às vezes eu vou para casa e tenho crise de choro, ansiedade, ou eu não consigo dormir, não consigo comer, trato alguém perto de mim mal. Então, perceba isso. E aí, realmente, você se pergunta: é saudável eu colocar o outro em primeiro lugar? E aí, é um processo. Não é difícil, eu costumo dizer que é desafiador. É um processo de aprender a se amar e se colocar em primeiro lugar. É claro que em alguns momentos eu vou precisar escolher o outro, mas quando é sempre assim, pesa. E aí eu vou adoecer, o meu corpo vai responder. Isso, gente, é estudo científico. Uhum. As minhas emoções, quanto mais recalcadas elas ficam dentro de mim, mais eu adoeço. E a gente vem de uma geração também adoecida. Quando você falou da gente ouvir o nosso corpo, né, que o corpo sente, porque a gente não é uma coisa só, né, é holístico, começa lá em cima no que você está pensando, no que você está sentindo no seu comportamento, é óbvio que o físico vai sentir. Então, se a gente não se conhece, se a gente realmente não faz esse trabalho de ir para dentro, fica às vezes difícil até perceber as sensações ou de conectar justamente elas com o que a gente está falando, sentindo ou trazendo aqui para fora, né? Nanda, É, tem pessoas que, na verdade, nem sentem o próprio corpo. sim, Tem crise de ansiedade ou crise de enxaqueca, enfim, vamos e é colocar uma coisa comum, normal, uma dor de cabeça diária. E a pessoa vai tomando remédio, não, tá tudo bem, já sim. passou, mas muitas vezes tem um fundo emocional. E a grande realidade é que as pessoas não acreditam e confiam no próprio corpo. Elas vão pelo que a mente diz. Ah, não, tá tudo bem, vai passar, já passou, deixa pra lá. E aí Não é começa a assim. tratar sintoma, né? Mas não vai na causa, então não adianta nada. Exato. E aí eu preciso colocar um limite. Mas aí eu volto a dizer, a pessoa tem que querer. A Sim, pessoa tem que querer estar nesse lugar, porque eu, como terapeuta, não consigo colocar limite para ela. sim, Por isso que o primeiro passo é ela estar dentro da minha sala, assim, dentro de uma consulta, mas não vai ser isso que vai resolver. Ela precisa fazer por ela. Ali é um primeiro passo de tomar consciência de algumas coisas que a pessoa não tinha, é uma para que quando ela escolha, né? estiver quando ela viver a vida dela, ela vai fazer escolhas mais conscientes. O que, que é ser eu? Eu sou consciência. A gente sabe que hoje 97% da nossa memória é inconsciente. Quanto mais eu tomo consciência do meu inconsciente, mais eu sei quem eu sou. Então, eu consigo tomar decisões mais conscientes, pautadas no que eu conheço de mim. Sim, E uma delas é colocar limite e dizer não. Eu não quero mais adoecer. Eu preciso cuidar desse lugar. Porque quando eu digo não para mim e digo sim para outra pessoa, eu adoeço. Eu quero continuar adoecendo. Ah, é uma escolha de cada um também. Mas é um exatamente. processo. Como tudo que a gente falou aqui, né? Acaba sendo sempre um processo e que, assim, o autoconhecimento, como a gente falou, também não tem fim, né? Pro resto da vida. Tudo é um processo, né? Até pra gente nascer é um processo. A gente fica lá 9 meses Exato, dentro do útero. exato. Tudo é um processo. Nanda, mais uma vez, muito obrigada por você ter topado. Como a gente falou no início, a gente não se conhece pessoalmente, né? Mas eu fiquei muito feliz de te conhecer, de saber a sua história. Feliz por você ter vindo aqui agregar e somar tanto com quem vai estar ouvindo. Tá sempre convidada a voltar e desejo muito sucesso na sua caminhada, tá? Muito obrigada. Muitíssimo obrigada pelo convite. Também me coloco à disposição sempre para o que você precisar, para participar de outros. Vou deixar aqui a minha rede social para quem Por também quiser me favor. seguir, entrar em contato. Eu atendo presencial no Seju Hotel aqui em Resende e também atendo no online, então atendo o Brasil inteiro. O meu Instagram é @nandooliveiraterapeuta. Também sou empreendedora, a gente não chegou a falar sobre isso, mas não faltarão oportunidades. Eu tenho o meu Instagram de empreendedorismo, que é @nandaoliveira.pharmacy. E aí vocês podem seguir, entrar em contato,
que eu estou super à disposição. A gente agenda um horário, faz uma terapia. E mais uma vez, muito obrigada pelo convite, pelo carinho, e a gente consegue somar bastante aqui. Com certeza. Muito obrigada. Tchau, gente. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau!